Salve, salve rapaziada do som automotivo, sejam bem-vindos aqui ao canal Edussom. E é o seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer um conteúdo muito top aqui para nossa novelinha de macho do som automotivo, galera. Então acredito eu que é um dos assuntos aí que é de maior importância aqui no som automotivo e que muita gente, por estar aprendendo agora, por estar entrando agora no som automotivo, acaba caindo, né, nesse erro aqui no som automotivo, que ele é muito importante, é um dos erros que mais acontecem. E hoje eu vou dar dica para você aí que está começando no som automotivo. Então se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like para receber todas as notificações da nossa novelinha de macho aqui do som automotivo. Então bora para a vinheta e já volto com o tema de hoje, que é casamento de impedância, ok? Então roda a vinheta. Então galera, você já deve ter aquele amigo que aconteceu com ele, ou aconteceu com você mesmo, que deu a vontade de montar um som automotivo, só que você não sabia por onde começar. E às vezes você comprou o módulo que não casou com o amplificador, ou você comprou os alto-falantes que não casou com o módulo, né? Então vice-versa está sempre acontecendo. O maior erro das pessoas é o seguinte: na empolgação, vai lá e vê um alto-falante. Vou montar alto-falante aqui no meu sistema, vou montar alto-falante de 8 ohms. Aí a pessoa vai lá e compra dois alto-falantes de 8 ohms. Beleza. Aí ela não entende de som automotivo. Na hora de comprar o amplificador, ela não entende de casamento de impedância e acaba comprando um produto que não vai casar com a impedância. Um exemplo é a pessoa que não conhece som automotivo, vai lá, exemplo, compra dois alto-falantes de 8 ohms. Aí o alto-falante é de 8 ohms, os dois ligados em paralelo, vai cair para 4 ohms. Aí ela compra um amplificador que, exemplo, seja de 2 ohms, que a grande maioria faz. E o que vai acontecer? Você não vai ter rendimento no seu som automotivo. Por quê? Digamos que o amplificador seria exato para aquela potência que você precisa. Exemplo, tenho dois alto-falantes de 1500, comprei um amplificador de 3000, já é um amplificador limitado, porque está em cima da potência que os alto-falantes recomendam. O certo seria você comprar um módulo de 6000 para tocar dois alto-falantes de 3000, para na hora dos picos de frequência, na hora dos picos e na hora da diferença musical ali, nos picos, o amplificador de 6000 cobrir o pico de potência, né? Cobrir o pico de potência. Então sempre é recomendado um amplificador que tenha o dobro da potência para tocar no musical, músicas do dia a dia. Então é recomendado ali um amplificador com o dobro da potência. E às vezes a pessoa acaba comprando, igual eu falei para vocês, dois alto-falantes de 8 ohms, o casamento é 4, e aí o amplificador é de 3000, só vai dar metade, 1500. Por quê? Toda vez que você trabalha com o dobro da impedância do seu amplificador, a limitação está na potência, você vai perder 50% da potência RMS. Um inscrito também, que me acompanha faz muito tempo, perguntou assim: ô Edu, lembro que você tinha 3 alto-falantes na época e usava um amplificador de 1 ohms e os seus alto-falantes era de 4 ohms. Neste caso, a impedância era próximo de 1 ohms, 1.33, 1.30, 1 ohms. Porque, na verdade, quando você tem esse tipo de ligação, você perde cerca de 25% da potência do amplificador, porque ele não estava com o dobro da impedância, que seria, por exemplo, o amplificador de 1 trabalhando a 2, aí a perca é 50%. Se o amplificador, exemplo, na minha situação, na época era uma 8000, tocando 3 alto-falantes de 1500. Então, 3 alto-falantes de 1500, a gente tem 4500 watts RMS. Legal, né? Então a gente tinha uma 8000, a gente tinha uma perca de 25%. Digamos que de um 100%, 8000 dividido por 4 seria 25, 50, 75, 100%. A gente tinha uma perca de 2000 watts RMS, né? 2, 4, 6, 8. Então a gente tem 4 partes de 2000 watts.
Então meus alto-falantes eles ainda recebiam 2000 watts RMS, então ele acabava tocando muito forte ainda. Por quê? Porque ele trabalhava com a margem de sobra ainda, né? Então o amplificador ainda conseguia ter um rendimento muito bom, mas a perca existe. Ah, mas e se eu tivesse usando os 4 alto-falantes na impedância correta? A gente teria 4 alto-falantes de 1500, a gente teria 1500, 3000, 6000 watts, né? A gente teria os 6000 watts, só que dividido para os 8000 watts que a gente teria no sistema, né? Então 8000 a gente teria 2000 watts por alto-falante, né? 2, 4, 6, 8. A gente teria 8000 watts por alto-falante. Só que como eu não tinha o alto-falante no sistema, a perca é quase compensada. Porque se eu não tenho o alto-falante no sistema, eu perdi 25% da potência do amplificador, acabou que a necessidade do meu alto-falante era suprida mesmo com 3 alto-falantes. Então tocava muito forte, quem via aquele Uno sabia que realmente tocava muito forte o meu som. E é o seguinte, a galera também vem me perguntando a seguinte dúvida: alto-falantes de impedância diferente. Não pode, em caso nenhum não pode. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com um cliente da Powerus lá do Cuiabá. Ele montou 4 alto-falantes Ultravox 4.5K, só que alguém fez uma reforma nos alto-falantes, ele não sabia, e os alto-falantes dele davam os 4, davam 1 ohms. E aí ele comprou uma Powerus 10.000 e queimou um desses alto-falantes dele, queimou. E ele foi numa loja e falou: olha, é o seguinte, eu quero que você coloque o reparo original do 4K5. E o montador foi lá, fez o pedido na Ultravox, né? A Ultravox não tem culpa, nem o montador não tem culpa. E chegou o alto-falante da Ultravox, né? E aí montou o reparo, não passou uma semana, alguns dias tocando, o mesmo reparo novo queimou. Por que queimou? Porque os alto-falantes da Ultravox, todos eles, os 4K5, esses de alta potência, se eu não me engano é 1 ou 2 ohms. 1 e 2 ohms. E esses alto-falantes que ele colocou no sistema já estavam com reparo trocado a bobina, e ele estava usando bobina de 4 ohms cada alto-falante. Então ele tinha 4 alto-falantes, 4 ohms, casava certinho, né? 4 dividido para 4, 1, casava a impedância certinho no amplificador da Powerus. E aí o amplificador dele queimou esse mesmo alto-falante novo. Por quê? Esse alto-falante, como ele tinha uma bobina com a impedância de 2 ohms, ele recebia mais potência do que os outros alto-falantes, né? Então acabou que o amplificador é muito forte, é bem dimensionado, ele não entrava em proteção, não tinha perigo. O que aconteceu? Esse alto-falante veio a queimar, e aí o montador descobriu que era impedância. No meu Uno também eu fiquei com um alto-falante muito tempo no meu sistema. Eu fui comprar um alto-falante numa loja e o cara me enganou. Eu não entendia de som naquela época e eu queria os alto-falantes de 2 ohms. Não, de 4 ohms, me desculpe. E o cara pegou e falou: não, Edu, tem esses 2 alto-falantes aqui, ligou pra mim. Pai, eu comprei e eu usei durante um ano. E eu usei só 2 alto-falantes. Era 2 alto-falantes fechando a impedância de 2 ohms. Era 2 alto-falantes de 4 ohms. Só que esse cara me enganou. Esse alto-falante que estava no sistema era de 8 ohms. E o outro era de 4. E eu sempre notei que quando estava tocando, o som estava tocando em volume baixo, o alto-falante de 8 ohms, que eu não sabia que era 8 ohms, porque naquela época eu não tinha nem multímetro, não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, eu notei que aquele alto-falante ele sempre tocava menos. Ele só conseguia acompanhar quando eu colocava num volume muito alto. E aí eu sempre via que aquele alto-falante ficava para trás. E aquele alto-falante queimou 3 reparos meu, do parceiro dele. E a gente só foi descobrir quando eu resolvi trocar tudo. Falei: olha, vou pegar os 2, vamos trocar os 2. E aí eu levei no meu amigo lá da Betos. E aí nós desmontou. Quando nós desmontou o alto-falante, aquele reparo estava totalmente queimado, carbonizado. Ele ainda estava tocando e ele estava com a impedância de 6 ohms. Ele já foi queimando e a impedância dele foi baixando. E ele estava com a resistência de 6 ohms. E aí a gente descobriu que na bobina dele tem a marcação de quantos ohms era um alto-falante de 8 ohms. Então ele me levou 3 reparos, eu levei um prejuízo de 3 reparos por conta desse alto-falante que tinha impedância diferente. Ou seja, ele recebia menos potência, porque quando você tem a potência ao dobro ou a potência maior, aquele que tem a impedância certa vai receber mais potência. Por isso que toda vez que queima, o seu som queima 1 ou 2 falantes,
e queima que está muito carbonizado, os reparadores sérios, pessoas sérias, falam assim, olha, bicho, tem que trocar tudo. Geralmente você abre e vai lá ver, tá tudo queimado. Tá tudo queimado, porque se aquele alto-falante que você levou para reparar, ele já está todo lascado, todo prejudicado, provavelmente os outros do sistema também vão estar prejudicados. Então, o casamento de impedância é o seguinte: compre certo sempre o amplificador, compre o amplificador casando com os alto-falantes. Então, você tem em mente que vai montar 4 alto-falantes no sistema. Então, você, digamos que é alto-falantes aí até 1.500 watts. Você vai usar geralmente uma 8.000, uma 10.000. Então, 4 alto-falantes, 4 ohms, amplificador sempre de 1 ohms. Outra dica também, que amplificador de alta potência com 2 ohms geralmente fica para casamento. Pouca gente quer comprar. Um amigo meu tem uma 10.000 de marca boa, da Powerus, só que ele comprou errado. Não, comprou certo, só que para vender agora vai ser complicado, porque ele já tinha os alto-falantes de 8 ohms, então ele comprou 4 alto-falantes de 8 ohms, impedância 2, e aí ele tocava na 10.000, e agora ele está tentando vender esse módulo e não consegue, porque a grande maioria das pessoas geralmente tem 4 alto-falantes de 4 ohms, ou é 4 alto-falantes de 2 ohms, que acaba fechando a meio, né? Que os alto-falantes hoje, os mais fortes do mercado, como o 4K5, o 7K2, o TR4 350, TR4 250. Então esses alto-falantes geralmente já estão vindo já com a bobina de 1 ou 2 ohms, né? Para você casar com a impedância dos high volt, que geralmente é meio ohms. Então a conta mais fácil que a gente tem aqui hoje para fazer é o seguinte: sempre pegar a impedância nominal da bobina, né, e dividir pelo número de bobinas. A bobina é de 4 ohms, dividido para duas bobinas, são 2 alto-falantes, a gente tem, né, 4 dividido para 2, a gente tem 2 ohms. Ah, Edu, mas é um alto-falante, bobina dupla de 4 ohms. Então, a conta é o seguinte: é sempre dividir a impedância de cada bobina pelo tanto de bobina que é. É bobina dupla, 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, 2. Se você ligar em série, 4 mais 4, 8. Se você comprou um sub, que a impedância dele é de 2 ohms, que você quer ligar ele no amplificador de 4 ohms, ele é bobina dupla, 2 mais 2, 4. Então é sempre a impedância do produto dividido pelo número de bobinas. Se tem um produto seu que ele é bobina dupla, vai dividir por 2. Tá? Então quando você liga em paralelo, você divide. Quando você liga em série, você soma. Tá? Positivo com positivo, negativo com negativo, a gente chama de paralelo. E aí, no paralelo, soma, no paralelo divide, e na série você soma. Se é, por exemplo, bobina de 2 ohms, 2 mais 2, 4, tá? Então, o vídeo de hoje está relacionado a isso, atrelado a isso. E, por exemplo, se você comprou e está muito errado, né? Exemplo, você comprou dois alto-falantes de 8 ohms, tá caindo para 4, o seu amplificador é 2, a melhor escolha que você faz é vender isso aí, colocar no OLX, no Marketplace, colocar para vender no Instagram, no Facebook, tentar vender esse equipamento e comprar da forma certa. Então, se você puder passar para o seu amigo que está querendo montar um som, essa é uma das dicas primordial, que é o casamento da impedância. Então não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí, e vai ter mais conteúdo aqui na nossa novelinha de marcha aqui do Som Automotivo. Então fiquem todos com Deus, que Ele é sempre a melhor companhia. Valeu, fui!